Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Programação para Ciência e Engenharia com Python 3. Nesse vídeo vou falar para vocês sobre programação interativa, scripting e conheceremos os primeiros operadores da linguagem Python, que serão os operadores algébricos e os operadores de atribuição. Eu já estou aqui na pasta na qual eu fiz a integração com o repositório do GitHub. Quem não acompanhou o vídeo onde eu ensino a fazer a integração dessa pasta, desse diretório com o GitHub, onde estão os notebooks, eu vou deixar um card aqui no vídeo para vocês acompanharem. Vou abrir o CMD. Ok, CMD aberto. O procedimento que eu realizarei agora será o mesmo em todos os vídeos, então eu devo repeti-lo nesse vídeo e talvez nos próximos dois, para ajudá-los a fixar esses procedimentos. Cliquei na barra de endereços, vou copiar esse endereço, volto até o CMD, digito CD, a sigla para mudança de diretório, comando para mudança de diretório, clico com o botão direito do mouse sobre o CMD, sobre o terminal do CMD e, ok, entrei dentro da pasta. A primeira coisa a fazer é verificar se tem alguma atualização no repositório. Sempre façam isso antes de iniciarem os trabalhos de vocês dentro desse repositório, dentro desse diretório. Git pull é o comando para fazer a integração com o repositório no GitHub. Vai fazer a análise, tudo está atualizado, então nós já podemos iniciar os trabalhos. Vou abrir o JupyterLab para deixar o notebook aberto. Vamos correr os olhos rapidamente sobre o Jupyter Notebook. Ok, pedindo para selecionar a linguagem, Python 3. Como vocês podem ver, aqui eu tenho os subdiretórios com a aula 1 e a aula 02. Ele já abriu aqui o console do Python. Vou fechar o console, que não vou usar por enquanto. Aula 01. Então nós vamos iniciar nesse vídeo com a aula 01A. Ok? Correndo os olhos rapidamente aqui no notebook para vocês se familiarizarem com ele. Então, o título do nosso curso: Computação Aplicada à Ciência e Engenharia, Introdução à Linguagem Python, aula 01A. E esse aqui é o conteúdo que será tratado durante esse vídeo. Então, temos aqui algumas explicações, alguma leitura. Não é uma leitura extensa, eu recomendo que vocês façam a leitura do conteúdo que está no notebook. Caso tenham alguma dúvida, podem deixar o comentário aqui no vídeo, que eu farei questão de responder a todos vocês sobre as dúvidas que aparecerem. Muito bem, o notebook ele orienta que nós trabalhemos com o terminal, o console, na verdade, disponibilizado pelo próprio Jupyter Notebook. Eu farei da seguinte maneira: vamos minimizar aqui o notebook por enquanto. Ok. Vamos abrir um outro CMD. Então nós estamos abrindo aqui uma nova janela. Ok. Vou entrar novamente dentro dessa pasta. Então entrei no diretório de trabalho. Ok. E na verdade eu vou entrar dentro da aula 01. Então, deixa eu fazer de outra forma para ficar ainda mais claro para vocês. Vou entrar aqui dentro da aula 01, copiar o endereço exatamente como fiz nos outros casos, digitar CD, colar, e sim, agora estou dentro da aula 01. O que eu farei agora? Eu vou iniciar o IPython dentro do CMD. Ok? O IPython está iniciado. Utilizarei o comando cls dentro do IPython para limpar um pouco a janela, certo? Então, agora eu estou com o interpretador IPython, que é um interpretador interativo aberto no CMD, e eu posso interagir diretamente com o interpretador da linguagem. Muito bem.
O que significa interpretador interativo, que é o nome que se dá ao IPython que estamos utilizando agora? Significa que ele consegue interagir com o programador, recebendo do programador instruções, passando essas instruções ao interpretador da linguagem e devolvendo o resultado do processamento dessas instruções para o output do interpretador interativo. Nós faremos esse processo utilizando operadores algébricos da linguagem, operadores aritméticos da linguagem, que são os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Nós veremos ainda dois novos operadores que podem ser estranhos para algum de vocês, que são os operadores de divisão inteira e resto da divisão, sempre utilizando, nesse primeiro momento, o interpretador interativo. Vamos começar utilizando o operador de soma. O operador de soma, ele pode ser tanto um operador unário, isso significa que ele atua apenas sobre um operando, apenas um valor, ou ele pode ser também um operador binário, quando ele atua sobre dois valores. A forma mais intuitiva de utilizá-lo é exatamente como operador binário. Para utilizar o operador de soma na linguagem Python como um operador binário, assim como o nome já diz, binário, você precisará de dois operandos. Digamos, por exemplo, que você queira iniciar com o operando número 5, que vai ser adicionado ao operando número 3. Então, nós faremos a soma dos números 5, dos valores 5 e 3. Para realizar a soma dos valores 5 e 3, eu utilizo o operador de adição, exatamente como está mostrado na tela. Então, 5 mais 3 será a instrução que nós passaremos ao interpretador. O interpretador converterá esta instrução em código de máquina, passará ao processador, o processador fará o processamento dessa operação matemática, computará o resultado e devolverá ao console do interpretador interativo. Vejamos? Ok. 5 mais 3 é igual a 8. Isso pode ser feito com qualquer valor com uma eficiência bastante considerável. Então, estou aqui fazendo uma operação com dois números grandes. Vocês vejam, vocês notem que realmente o tempo de resposta é bastante curto mesmo para operações grandes. Na verdade, essas operações, ainda que sejam grandes, elas são muito simples do ponto de vista computacional. Casos mais complexos, vocês verão, assim que o curso for avançando, que o tempo de resposta do interpretador pode ser um pouco mais longo, mas nós trataremos desses casos posteriormente. Veremos agora o operador de subtração da linguagem Python. Ainda utilizado como um operador binário, estamos fazendo a subtração dos números 400 por 200. Então, 400 subtraído de 200, 200. Operador de soma e subtração, muito semelhante ao que nós estamos acostumados a utilizar para essas operações matemáticas do nosso dia a dia. Operador de multiplicação é o operador asterisco, é o caractere asterisco. É um operador binário, então ele precisa de dois operandos, vejam só, 5 asterisco 2 corresponde à operação matemática 5 multiplicado por 2. Resultado 10. Operador de divisão, vamos ver aqui que o operador de divisão também é um operador binário. Nós veremos uma característica importante do operador de divisão, é que ele sempre retorna um dado do tipo de ponto flutuante, quando é utilizado mesmo para operandos inteiros. O que isso significa? Significa que o resultado da operação 100 por 50 será um número decimal. Ele terá uma parte inteira e uma parte decimal, mesmo se esse número puder ser representado apenas por um número inteiro, um tipo int. Por padrão, a linguagem Python entende que o retorno da divisão vai ser sempre um ponto flutuante para números reais. Veja bem, 100 dividido por 2, o resultado foi 2.0, onde 2 é a parte inteira e a parte logo após o ponto decimal é realmente a parte decimal do número.
É claro que 100 dividido por 50 poderia ter sido representado apenas por 2, como número inteiro, mas a linguagem Python implementa o operador divisão com esse padrão de comportamento. Se nós estivéssemos considerando uma operação dessa natureza, realmente, então nós teríamos uma parte decimal não nula, como por exemplo 100 dividido por 30. E aí nós veríamos o funcionamento da parte decimal para representar números decimais através de um tipo chamado float. Próximo operador algébrico que nós estamos bastante acostumados é o operador de potenciação. Em outras linguagens de programação, geralmente se usa o caractere de acento circunflexo para representar a potenciação. Em Python não é dessa maneira. Se utiliza 2 caracteres asteriscos contíguos, unidos um ao outro. Não pode ter um espaço entre eles, tá? O primeiro operando que aparece é a base e o segundo operando que aparece é o expoente. Então o que nós temos ali é 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, resultado 8. Aparece como um inteiro. Se, porventura, nós utilizássemos esses operadores que trabalhamos até agora como valores, como tipos um pouco mais complexos, como por exemplo pontos flutuantes, olha o que eu fiz ali. Eu fiz 5 ponto mais 3. Então eu estou declarando 5 como um valor de ponto flutuante, do tipo ponto flutuante. Ao fazer essa operação, Python me retorna 8.0, pois ele sempre vai retornar na soma o tipo de dado mais complexo que seja possível. Vamos agora fazer, por exemplo, 400 ponto menos 200. Novamente, um ponto flutuante. A multiplicação, 5 ponto vezes 2, 10. A divisão, nós já vimos que sempre retorna um ponto flutuante. E se eu fizer 2 ponto elevado ao cubo, também terei um ponto flutuante. Esses são os operadores algébricos mais comuns que nós estamos acostumados e que utilizaremos o tempo inteiro durante o nosso processo de aprendizado da linguagem Python com aplicações em ciência e engenharia. Agora nós veremos 2 operadores que podem ser novos para pessoas que não são programadoras ainda, que é o operador resto da divisão, chamado de operador módulo, e o operador divisão inteira. Vamos começar pelo operador resto da divisão, que retorna o resto de uma divisão entre 2 números. Então, se eu fizer 100 sinal de percentagem dividido por 30, eu estou passando ao interpretador uma instrução que pede que ele me retorne o resto da divisão de 100 por 30. Vejamos, o resto é 10. Isto porque 30 vezes 3 é 90, para 100 faltam 10. Então o resto da divisão de 100 por 30 é exatamente 10. O segundo operador, que geralmente acompanha o operador módulo, é o operador divisão inteira, que é representado por 2 caracteres de divisão contíguos. Assim, 100 barra as barras juntas, dividido por 30, vai me retornar a parte inteira da divisão desses 2 números, 3. Veja bem, o número retornado foi o número inteiro, não um número decimal, porque é exatamente uma divisão inteira. Uma coisa que geralmente pode acontecer e que causa confusão em alguns programadores que utilizam a linguagem Python, ou melhor, qualquer linguagem de programação que possua esse operador, é que as pessoas costumam supor que esse tipo de operador realiza arredondamento dos resultados. Isso não acontece. O operador de divisão inteira não realiza arredondamento. Ele realiza um procedimento chamado truncagem ou truncamento. Esse procedimento despreza a parte decimal do valor. Então, no caso 3.33, o que a linguagem fez foi desprezar a parte decimal e retornar a parte inteira apenas. Não é um arredondamento para baixo. O que a linguagem está fazendo é desprezando a parte decimal. Note que se eu fizer 100 dividido por 60,
O resultado da minha operação é 1,6666. Pois bem, se o operador de divisão inteira realizasse algum procedimento de arredondamento, nós suporíamos que 100 divisão inteira por 60 me retornaria o valor 2, pois seria um arredondamento para cima, já que o valor é maior do que 1,5. Vejamos como ele se comporta. Resultou apenas 1. Então note que a parte decimal foi completamente desprezada e ele retornou apenas a parte inteira. Muito bem, esses são os operadores matemáticos básicos que nós utilizaremos na linguagem Python 3. Nós veremos outras aplicações para esses operadores, por exemplo, quando estivermos estudando vetores e matrizes, através de arrays do NumPy, vetores e arrays do NumPy. Por enquanto, nós utilizaremos esses operadores como estamos acostumados na matemática básica. O que acabamos de fazer aqui, utilizando o interpretador IPython, nada mais é do que um exemplo de programação interativa. A programação interativa é a interação do programador com o interpretador interativo, que pode ser o IPython, por exemplo, ou pode ser outro interpretador. Tudo bem? Então, esse método de fornecimento de instruções para a linguagem através do interpretador interativo é denominado programação interativa. A segunda forma de utilizarmos a linguagem Python é através de um método de programação que se chama scripting. O método de programação denominado script é quando nós criamos um programa dentro de um arquivo de texto plano e submetemos esse arquivo de texto plano ao interpretador. O interpretador, por sua vez, faz uma varredura desse arquivo de texto plano, instrução por instrução, e passa cada uma dessas instruções, converte cada uma dessas instruções para a linguagem de máquina, realiza o processamento e depois retorna o resultado. Então, na abordagem interativa, as instruções são passadas uma a uma através do interpretador interativo, que pode ser o IPython. Na abordagem via script, os scripts são escritos de uma só vez, o programa é escrito de uma só vez dentro de um arquivo de texto, e esse arquivo de texto é então passado para o interpretador, que realiza a leitura das instruções ali presentes, a conversão disso para o código de máquina e o processamento, para que a gente alcance o resultado desejado. Para vermos um exemplo de uso da abordagem de programação em Python utilizando scripts, eu vou voltar até a pasta onde está a aula 01, clicar na pasta com o botão direito, e se você fez a instalação do VS Code exatamente como foi ensinado aqui no canal, essa função abrir com code estará disponível para você. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo de configuração do VS Code para Python, vou deixar um card aqui também para você acompanhar o vídeo. Abrir com code, vocês vão ver que o VS Code vai ser aberto aqui. Ok. Aqui são notas da nova versão do VS Code que foi disponibilizada para mim. Posso fechar tudo isso. E vou criar aqui o nosso primeiro script. Vocês podem notar que o VS Code ele foi aberto exatamente dentro da pasta Aula 01. Notem aqui nessa barra do lado esquerdo, onde está escrito Explorer. Temos Aula 01, é o nome do diretório onde ele está aberto. E aqui estão os notebooks disponíveis dentro desse diretório. Vou clicar em New File, que é esse primeiro botão aqui logo à frente o nome da pasta, escrever primeiro programa, que vai ser o arquivo de texto plano, onde eu vou escrever o meu código, .py. .py é a extensão padrão para todos os scripts escritos em Python. Ok? Muito bem. Agora, eu vou utilizar os operadores matemáticos que mencionamos anteriormente.
Para aumentar a legibilidade do seu código, sempre utilize um espaço entre os operadores e os operandos, exatamente dessa maneira. Então isso aqui é um pequeno script que reproduz o que foi feito através do interpretador interativo. Vou salvar esse pequeno script, ok? E vou executá-lo. Para executá-lo, vou deixar aqui o VS Code aberto. Vou voltar ao IPython, tudo bem? Vou sair do IPython. Para sair de dentro do IPython, você usa a função exit, que deve ter parênteses logo no final. Muito bem, saí do IPython. E agora eu vou submeter esse script ao IPython. Para fazer isso, primeiro eu digito IPython e em seguida o nome do script. Aqui está, vejam. IPython, primeiro programa.py. Dando Enter, vocês podem notar que nada aconteceu. Veja bem, quando nós estávamos utilizando o IPython, para cada operação matemática que realizamos, o IPython nos devolvia o resultado. Mas estávamos utilizando a abordagem interativa. O termo interativa significa mais do que utilizar o interpretador interativo. Significa que, para cada instrução que possuir um output claro, um output padrão, o interpretador nos mostrará esse output. Então, todo input que for passado para o interpretador interativo, que possua um output, uma saída padrão, ele é exibido no interpretador interativo. Quando estamos utilizando a abordagem por scripts, isso não acontece, pois ele só exibirá esses outputs se eles forem explicitamente declarados, solicitados no seu script para que sejam exibidos. Então, voltando ao nosso script, para nós exibirmos o resultado dessas operações matemáticas, nós precisamos pedir à linguagem Python que nos mostre isso em algum lugar. A função print é a função padrão que mostra o resultado, mostra o conteúdo de uma determinada instrução. Na verdade, o retorno de uma determinada instrução no dispositivo saída padrão que está configurado naquele momento. Se você não tiver modificado nada no seu código, se você não tiver feito nada antes do seu código, antes dessa linha do seu código, o dispositivo de saída padrão será a sua tela. Tudo bem? Então, se eu modificar o meu script utilizando print, abre parêntese, coloco a operação matemática e fecho parêntese, essa primeira instrução, por padrão, está pedindo à linguagem Python que faça aquele procedimento de 5 somado a 2 e mostre para mim o resultado no meu dispositivo de saída padrão. Vou executar mais uma vez. Veja bem, o resultado 7 foi mostrado, mas os demais resultados não foram mostrados porque eles não estão declarados dentro da função print. Eu poderia fazer algo interessante, agora sim, para mostrar todos os resultados. Dessa maneira. Está um pouco feio, mas vai deixar um pouco mais claro para vocês compreenderem. Notem, a função print inicia nesse parêntese e termina nesse parêntese. Então, primeiro, eu estou passando o valor 5 mais 2, vírgula, depois 5 menos 2, 5 vezes 2 e assim por diante. Cada uma dessas vírgulas aqui significa
um novo valor que é passado para a função print. Se eu executar esse programa dessa maneira, todos os números vão aparecer sequencialmente. Executando mais uma vez, IPython, primeiro programa. Ok, 7, 3, 10, 2,5, 2 e 1 são os resultados das operações matemáticas que eu acabei de fazer. Essas quebras de linhas, elas não são aconselháveis na linguagem Python. Elas só devem ser utilizadas se você possuir uma linha com uma instrução que tenha mais de 79 caracteres, que não é o caso dessa instrução. Então veja bem, nesse caso, a forma correta de escrever isso segundo as práticas de programação em Python seria dessa maneira. Essa primeira linha que vocês veem aqui no meu VS Code, ela está marcando exatamente o caractere número 79. Tá? Então, se porventura a minha instrução ultrapassar essa linha, então sim eu providencio uma quebra de linha para que eu respeite o padrão de formatação de código da linguagem Python. Muito bem, executando novamente, só para vocês verem que o resultado é o mesmo. Nunca se esqueçam de salvar o seu script antes de submetê-lo ao IPython da forma que estamos fazendo aqui. Ok? Mas nem sempre, pessoal, nem sempre nós precisamos fazer isso dessa maneira. Porque aqui nós estamos submetendo ele explicitamente ao IPython através do CMD. Lembre-se que nós instalamos durante a configuração do VS Code o Code Runner, que era o plugin do VS Code que utilizaremos para executar código. Então, para executar esse script aqui diretamente do VS Code, basta você digitar Ctrl, Alt, N de uma só vez. Muito bem. Quando você faz isso, aparece essa janelinha aqui embaixo, onde está escrito Output. E aqui o resultado do seu script. Além disso, você ainda tem o terminal. Dentro do terminal, você pode fazer a mesma coisa que você fez no CMD. Ok, pessoal? Então, são muitas formas de você executar o seu script. Através do CMD, através do Code Runner ou através do terminal integrado ao VS Code que é disponibilizado pelo Code Runner.